Se eu vou conseguir explicar. Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar. Veja bem, se vocês estão dizendo que eu deveria esperar ataques para recebê-los ou para respondê-los, não para responder, peraí, e que isso duraria pouco, isso há alguns resultados. Então, peraí, vocês falaram em algum momento que eu sabia que tinha deixado as pessoas presas. Veja bem, eu sabia que eventualmente havia argumento, eu sabia que havia, vamos dizer, não só argumento, sabia que eu tinha um argumento de trás para libertar as pessoas e que eu teria deixado, sabia propositadamente, eu teria feito isso de propósito, teria deixado as pessoas presas numa possibilidade, numa determinada localidade, vamos dizer, espiritual, em que elas teriam uma maior limitação de liberdade de movimentação. Em vários sentidos, né? Não de ir e vir, né? Uma liberdade mais metafórica, de fazer coisas e tal. E que, portanto, eu já sabia desde o início da saída ministerial que eu teria como libertar e tirar as pessoas dessa maneira. Não, eu só descobri esse método em 2020, só que em 2020 eu tinha limitações para aplicar isso, no sentido de que eu achava que era um alimento muito pesado, mas também por não possuir informação doutrinária para isso, nem ter certeza da própria informação e não poder falar sobre isso, não poder falar sobre os mandamentos. Então eles dizem que eles juntam o mesmo fato. No momento em que eu aprendi, depois de sair do ministério, sobre os mandamentos, já era o mesmo momento em que eu tive os filhos espirituais. Não, isso não é verdade. Ou no mesmo momento, logo depois em que eu faço parto dos filhos espirituais e deixo eles num determinado local. Só que não, eu saio do ministério em um momento, e depois, né, em 2020, eu descubro os mandamentos. Em 2020 eu não deixei mais, eu não estava mais, vamos dizer, chocando os ovos, aí eu não estava deixando os ovos em algum local para que fossem chocados, né, porque daí eu já não estava mais no ministério. Então isso não estava mais acontecendo. Então, ok. Isso teria apenas ocorrido até 2019. Em 2019 eu não sabia que o local era um local limitador. Enfim. Mas há uma contradição nisso. Se eles estão dizendo que eu teria que esperar por ataques, veja bem, inclusive para receber novas informações, como eles falaram, para esperar oxigênio, nas palavras dele, e até mesmo também para responder os ataques que eu receberia, e que isso duraria pouco até receber o argumento, então isso significa que eu não sabia dos mandamentos. Se eles estão dizendo que eu não sabia do oxigênio, né, automaticamente eles estão dizendo que eu não tinha deixado as pessoas presas sabendo disso. Porque eles estavam falando que eu não sabia do argumento. Olha, no final era uma coisa simples, né? Eu não sabia do oxigênio. Se eu não sei do oxigênio ainda, não sei qual é o conteúdo desse argumento, como é que eu posso ter deixado as pessoas presas sabendo que elas estavam presas? Eu só posso deixar as pessoas presas se eu sei de um argumento e não falo para elas e omito esse argumento. Sim, desde 2019 eu omiti o argumento. Não, eu sei dos mandamentos e não vou falar só de Cristo para as pessoas. Só vou falar de Cristo para elas. Se eu só vou falar de Cristo para elas e deixo elas presas propositadamente, como é que eu... Então eu já saberia dos mandamentos. Como é que eu vou esperar um novo argumento que eu não conheço? Mas eu não deixei as pessoas presas? Se eu não conheço só a Cristo, eu conheço Cristo e os mandamentos como possibilidade de salvação. Digo, os mandamentos como a possibilidade mais válida para além dos argumentos do Apocalipse. Se eu conheço o argumento cristão e conheço o argumento dos mandamentos e decido omitir o argumento dos mandamentos, como eles falaram depois, significa que eu não posso esperar oxigênio, porque eu já tenho oxigênio. E eu não passei de propósito. Essa foi a segunda acusação. Então, a contradição, porque na primeira eu tenho que esperar o oxigênio. Na segunda, eu deixei as pessoas presas. Eu já tinha o argumento. Eu já tinha lá. Ah, não, aí vem a outra possibilidade. Não, mas eu sabia que haveria nova informação sobre salvação. Não, eu também não sabia. Então, na primeira eu teria que esperar. Olha a contradição. Eu teria que esperar um novo argumento. Olha a confusão que os caras fazem. Um novo argumento. Que eu não fui avisado, porque eu não fui avisado de que eu receberia informação sobre a salvação. O que eles estavam falando, a curta duração, seria a questão dos ataques. Ah, não, dá para passar os ataques, mas eu não sei que vai ter alguma coisa no final. Então, justamente, no primeiro momento eles falam sobre
que eu já sabia do argumento. No segundo momento eles falam que eu já sabia. No primeiro momento eles falam que eu tinha que esperar. Ué, mas tá contraditório isso. Eu não tinha que esperar para receber um novo argumento? Um argumento que eu não conheço? Então como é que eu deixei as pessoas presas não sabendo que haveria um novo argumento? Como é que eu deixei a pessoa presa se eu não sei que eu vou receber um novo argumento? Quer dizer, não está fazendo sentido isso. A possibilidade de prisão espiritual seria se eu já soubesse dos mandamentos e tivesse omitido em falar. Não, o primeiro argumento não foi esse. Foi, não, você tem que esperar o argumento. Ué, se eu tenho que esperar é porque eu não sei. Eu não conheço o argumento, então não tem como. Ah, não, aí tá. Daí, não, você sabia que teria que ficar até o final. Não, porque eu não sabia que havia nova informação sobre a salvação. Se eu não sei que há nova informação sobre salvação, não tem como deixar as pessoas presas. Porque quando eu saio do ministério, eu não sabia que eles iam receber uma nova informação tão importante. Então isso não é prisão, porque eu não conheço o método e eu não sabia que eu receberia uma chave para fazer a libertação. Eu não sabia disso. Eu saio do ministério sem saber que eu receberia uma nova chave, então não tem como deixar preso. Ah, mas e aí que tá, ou que eu deveria disso saber. Sim, mas o dever disso saber significa que eu não sei. Se eu não sei sobre os mandamentos, ou que eu vou receber essa informação, não tem como eu deixar preso sabendo no primeiro momento, porque esse foi o argumento dele. Então, fica esse complemento no canal. Então, acho que eu vou ler para sintetizar melhor. Então, vamos lá. Se eu soubesse, chegaria nova informação sobre a salvação, ou se eles não soubessem, eu já poderia ter falado dos mandamentos antes. Então, eu já poderia ter falado já antes, quando eu estava no ministério. Então, eu já seria responsável desde o início por falar. Então, é uma situação diferente. Só que isso eles só falaram depois. Eu sou responsável por falar dos mandamentos, já que eu sei deles. Se eu sei, eu teria que falar. E já poderia falar antes, já poderia ter falado. Ou mesmo se eu soubesse que eu já era mãe espiritual, que seriam os dois, a dobradinha, os dois argumentos. Se eles estão dizendo que eu deveria esperar os ataques para respondê-los, para receber uma nova informação, significa que eu não conheço a nova informação. Ah, você sabia que receberia nova informação sobre a salvação? Eu não sabia que receberia nova informação sobre a salvação. E mesmo que isso durasse pouco, mas eu não sabia. Eu saí do ministério sem saber disso. Então, se eu não sabia, eu não poderia ser responsabilizado. Aí eu vi também um comentário que foi desses seriados policiais, inclusive do Chicago, ele falou assim, não, mas ele poderia sair, ele saiu por opção. Não, ele não saiu por opção, ele saiu porque ele seria atacado. Eu não saí por opção, saí porque eu seria atacado. Eu tinha razão, eu seria atacado. Então ele saiu por opção, ou seja, como se fosse uma coisa neutra. Não, ele saiu só por uma mera opção, ele tinha outra preferência. Como se fosse só isso, né? Ridículo. Será? Se eu sou criticado por saber dos mandamentos e não falar, como é que antes eles me criticaram por não saber? Não, você tem que esperar a nova informação. Mas eu não sei que a nova informação é sobre salvação. Tem que esperar o oxigênio. Mas que oxigênio? daí eles mudam o argumento. Eles dizem, não, você já tinha oxigênio. Você deixou preso, já tendo oxigênio nas mãos. Que oxigênio? Ah, ou você deixou preso porque você teria a responsabilidade de saber. Tá, mas o fato é que eu não sabia. Então isso tem que ser deixado incluído. Então, olha, que eu deveria esperar ataques ou para responder-eles, isso duraria pouco. Significa que ou eu não sabia do mandamento, ou eu sabia haveria nova informação sobre salvação que chegaria, ou eu não sabia, né? Ou eu não sabia haveria nova informação sobre salvação que viria a chegar, ou que eu deveria disso saber e não sabia, né? Sobre mandamentos, mas o fato é que eu não sabia. Então, e eles falaram que eu sabia, então apenas esse complemento aí, valeu.